O século XIX foi um período de transformações profundas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A Revolução Industrial avançava a passos largos, alterando a forma como as pessoas viviam, trabalhavam e até mesmo se relacionavam. Novas máquinas surgiam, as fábricas se multiplicavam e as cidades se enchiam de trabalhadores em busca de sustento. Entretanto, junto com o progresso material, cresciam também os desafios sociais. A pobreza, o alcoolismo, a violência urbana e a desigualdade social marcavam as ruas de Londres, Chicago, Nova York e tantas outras metrópoles em expansão. No meio desse turbilhão, a fé cristã tradicional enfrentava seus próprios dilemas. Muitos templos estavam vazios, o formalismo religioso afastava os corações e uma geração inteira parecia se perder entre as tentações de um mundo moderno e a falta de respostas espirituais. Era nesse cenário de tensões, crises e mudanças que surgiria a figura de um homem simples, sem formação teológica acadêmica, mas com uma chama no coração que transformaria não apenas sua cidade, mas milhares de vidas ao redor do mundo. Seu nome era Dwight Lyman Moody, mais conhecido simplesmente como Dwight L. Moody, o sapateiro que se tornou um dos maiores evangelistas do século XIX. Moody nasceu em uma época em que a América ainda respirava os ares da independência, mas já se via mergulhada em novas contradições sociais. As igrejas tradicionais pregavam sermões longos e muitas vezes frios, que pouco dialogavam com a realidade do povo comum. A juventude buscava novidades e muitos abandonavam a fé. Mas Deus, em sua soberania, estava preparando um instrumento improvável. Moody não tinha grande eloquência no início, não possuía estudos aprofundados, não frequentou seminários renomados, nem mesmo falava corretamente o inglês em seus primeiros anos de ministério. Contudo, possuía algo que nenhum diploma poderia conceder: um coração inflamado pelo desejo de salvar almas. Ele acreditava firmemente que cada pessoa deveria ouvir o Evangelho de forma simples, clara e direta, sem complicações teológicas que dificultassem a compreensão. Foi assim que sua vida se tornou um marco de como Deus pode usar o improvável para realizar o extraordinário. Para entender o impacto de Moody, é necessário enxergar a realidade espiritual de sua época. O avivamento de Jonathan Edwards e George Whitefield, que havia sacudido a América no século anterior, já não era lembrado com intensidade. A fé havia se tornado, em muitos lares, uma tradição morta, passada de geração em geração, sem verdadeiro fervor. As cidades industriais, por sua vez, estavam repletas de órfãos, imigrantes e trabalhadores exaustos, todos precisando de uma palavra de esperança. A classe alta frequentava cultos solenes, mas ignorava a miséria ao redor. Foi nesse abismo entre religião formal e necessidade espiritual que Moody ergueu sua voz. Seu método não era ortodoxo. Em vez de pregar nos grandes templos, ele começou reunindo crianças de rua em uma escola dominical. Em vez de usar linguagem rebuscada, falava de forma direta, contando histórias que qualquer um poderia entender. O resultado foi um crescimento impressionante. Aquilo que começou como uma pequena reunião improvisada se transformaria em uma obra que mudaria a cidade de Chicago e, posteriormente, alcançaria até a Inglaterra, gerando impacto internacional. A simplicidade de Moody também estava presente em sua vida pessoal. Antes de ser reconhecido como evangelista, ele foi apenas um jovem pobre que trabalhava em uma sapataria para ajudar no sustento da família. Muitos olhavam para ele e não viam nenhum potencial. Entretanto, por trás de sua aparência comum, havia um espírito inquieto, uma sede de Deus e uma disposição incansável para servir. Essa combinação foi decisiva para o surgimento de um ministério que desafiaria os padrões da época.
Quando observamos o panorama geral de sua vida, percebemos que Moody foi, acima de tudo, um homem de compaixão. Sua pregação não se limitava a convencer intelectualmente, mas buscava tocar os corações, transformar vidas e resgatar aqueles que estavam à margem da sociedade. Ele acreditava que o Evangelho não era apenas uma mensagem para o culto de domingo, mas uma força que deveria alcançar as ruas, as fábricas, os lares e até mesmo os becos esquecidos. Em um período em que muitos pregadores buscavam reconhecimento acadêmico ou posição social, Moody destacou-se justamente por rejeitar tais ambições e dedicar-se inteiramente a levar Cristo às pessoas comuns. É impossível contar a história dos grandes avivamentos sem citar seu nome, pois ele deixou marcas indeléveis em nações inteiras. Dwight L. Moody não foi apenas o sapateiro transformado em pregador, mas também o símbolo de como a fé pode romper barreiras sociais, intelectuais e culturais para alcançar multidões. Sua vida é uma prova viva de que Deus se agrada em usar os fracos para confundir os fortes, os humildes para envergonhar os soberbos e os improváveis para realizar feitos que ecoam pela eternidade. No contexto histórico em que viveu, marcado por contrastes e mudanças, Moody se levantou como um farol de esperança, iluminando o caminho de milhares que caminhavam nas trevas espirituais. Este é apenas o início de sua trajetória, a introdução de uma vida que ainda reservava capítulos grandiosos de fé, lutas, vitórias e milagres. Dwight Lyman Moody nasceu em 5 de fevereiro de 1837 em Northfield, uma pequena cidade no estado de Massachusetts, Estados Unidos. Sua família era numerosa e humilde, vivendo em condições bastante simples. Seus pais, Edwin e Betsy Moody, tiveram 9 filhos, e Dwight foi o 6º deles. A vida na zona rural exigia muito trabalho e pouco conforto, e logo nos primeiros anos de sua infância, ele enfrentou uma dura tragédia, a morte prematura de seu pai. Edwin Moody faleceu quando Dwight tinha apenas 4 anos de idade, deixando sua esposa sozinha para cuidar dos filhos em meio a enormes dificuldades financeiras. Esse episódio marcaria profundamente o futuro evangelista, pois ele experimentou de perto a dor da ausência paterna e o peso da responsabilidade desde muito cedo. Sem o provedor da casa, Betsy precisou lutar com todas as forças para manter a família unida. Ela não era uma mulher instruída, mas era profundamente piedosa e dedicada à fé cristã. Embora não pudesse dar aos filhos riquezas materiais, transmitiu-lhes valores de trabalho, disciplina e temor a Deus. A pequena fazenda que possuía um mal produzia o suficiente para sustentar tantas bocas famintas, e muitas vezes as crianças sentiam na pele o que significava a escassez. Apesar das limitações, Dwight cresceu em um lar marcado pela perseverança e pela oração de sua mãe. Desde cedo, Dwight não se destacou por sua dedicação aos estudos. Pelo contrário, ele era considerado um aluno desatento, com dificuldades de aprendizado e pouca paciência para permanecer sentado em sala de aula. Sua energia parecia transbordar e sua mente estava mais inclinada às tarefas práticas do que aos livros. Por isso, sua educação formal foi bastante limitada, o que mais tarde seria uma das grandes barreiras em sua trajetória. Enquanto muitos futuros pregadores se preparavam em seminários e universidades, Moody carregaria para sempre a marca de não ter completado sequer uma formação básica consistente. Aos 10 anos de idade, já trabalhava em fazendas vizinhas para ajudar no sustento de sua família. O esforço físico precoce moldou sua personalidade resiliente e sua disposição para o trabalho árduo. Dwight não era do tipo que se deixava abater facilmente. Ao contrário, sua infância de privações fez dele um jovem determinado a buscar melhores oportunidades. Com apenas 17 anos, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Mudou-se para a cidade de Boston em busca de emprego.
Naquele tempo, Boston era um centro vibrante de comércio e indústria, repleto de lojas, navios e fábricas. A cidade oferecia novas possibilidades para jovens dispostos a trabalhar duro. Dwight conseguiu emprego como aprendiz em uma sapataria pertencente a seu tio. Esse seria o início de sua carreira profissional, mas também o cenário onde aconteceria sua primeira grande experiência espiritual. Seu tio, ciente do temperamento expansivo do sobrinho, estabeleceu uma condição para mantê-lo no trabalho. Dwight deveria frequentar a escola dominical da igreja congregacional de Mount Vernon. Relutante, mas sem opções, o jovem aceitou. Foi ali que conheceu Edward Kimball, um professor de escola dominical que se tornaria um instrumento decisivo em sua conversão. Kimball era um homem simples, mas profundamente comprometido com o discipulado pessoal. Ele não se limitava a ensinar lições bíblicas aos domingos, mas procurava se aproximar de cada aluno, conhecer suas histórias e cuidar de suas almas. Observando Dwight, percebeu que havia algo inquieto em seu coração e decidiu dedicar-lhe atenção especial. Em um dia comum, Kimball visitou a sapataria onde Dwight trabalhava. Com coragem e ternura, falou-lhe sobre o amor de Cristo e sobre a necessidade de entregar a vida a Deus. Aquele encontro aparentemente pequeno produziu um impacto gigantesco. Naquele momento, no ambiente simples de uma loja de sapatos, Dwight L. Moody tomou a decisão de seguir a Cristo. Sua conversão não foi acompanhada de manifestações dramáticas, mas foi genuína e profunda. Ele compreendeu que precisava entregar sua vida completamente a Deus e permitir que o Senhor o conduzisse. A partir daí, sua trajetória espiritual começaria a se delinear, ainda que de forma lenta e cheia de desafios. Apesar da nova fé, Dwight não se transformou em um santo perfeito da noite para o dia. Sua falta de instrução bíblica era evidente, sua fala era desajeitada, e ele ainda tinha um coração dividido entre o desejo de prosperar financeiramente e a chama que começava a arder dentro dele. Muitos de seus primeiros passos na vida cristã foram marcados por erros e aprendizados, mas a semente havia sido plantada. O menino que perdera o pai, que crescera na pobreza e que nunca brilhou nos estudos, agora carregava em si uma nova esperança: viver para Cristo. Esse período de sua vida revela a grande lição de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Dwight não possuía títulos, nem prestígio, nem qualquer qualidade que o destacasse aos olhos do mundo. No entanto, Deus já via nele um coração que, embora imperfeito, estava disposto a ser usado. Essa infância de dificuldades e a juventude marcada por trabalho duro moldaram o caráter resiliente e prático que seria tão necessário para sua futura missão. A formação de Moody não ocorreu nos bancos escolares, mas no campo da vida real, nas lágrimas de sua mãe, no esforço de sustentar seus irmãos, no suor das fazendas e no silêncio da sapataria onde conheceu Cristo. Esse pano de fundo simples e até mesmo doloroso se transformaria na base de um ministério que impactaria gerações. Sua história mostra que os maiores heróis da fé muitas vezes têm origens pequenas e que a grandeza de um homem não está em suas circunstâncias de nascimento, mas na entrega de seu coração a Deus. Após sua conversão, na sapataria de Boston, Dwight L. Moody experimentou uma transformação que, embora discreta no início, foi decisiva para sua vida. Ele não se tornou imediatamente um pregador, tampouco alguém respeitado pela igreja local. Pelo contrário, seus primeiros passos na fé foram marcados por muitas dificuldades e até mesmo rejeição. Aquele jovem com pouca instrução, fala simples e aparência comum, não se encaixava nos padrões tradicionais que muitos esperavam de um cristão dedicado.
No entanto, Moody carregava dentro de si um desejo ardente de servir a Deus e compartilhar com outros a esperança que havia encontrado em Cristo. Esse impulso missionário logo o levou a buscar oportunidades de trabalho voluntário na igreja e em atividades ligadas à escola dominical. Ele queria ajudar, queria se envolver, mesmo sem saber ao certo como. No entanto, suas primeiras tentativas não foram bem recebidas. Quando se apresentou como candidato a tornar-se membro da igreja, os líderes mostraram-se hesitantes. Pediram que ele desse um testemunho público de sua fé e explicasse sua experiência com Cristo. Nervoso, pouco articulado e com limitações do vocabulário, Moody teve dificuldades em se expressar. Muitos membros não ficaram convencidos de que ele realmente havia entendido a profundidade da fé cristã. Alguns chegaram a duvidar de sua conversão, considerando-o imaturo e despreparado. Esse julgamento poderia tê-lo afastado de vez da caminhada cristã, mas em vez disso, produziu nele uma determinação ainda maior. Dwight compreendeu que, embora sua eloquência fosse limitada, Deus o havia chamado, e esse chamado não dependia da aprovação dos homens. Decidiu, então, perseverar. Enquanto trabalhava na sapataria e ajudava em atividades da igreja, Moody começou a desenvolver uma paixão específica, alcançar crianças e jovens das ruas. Ele percebia que muitos garotos viviam sem orientação, sem família e sem esperança. Movido por compaixão, passou a convidá-los para a escola dominical. No início, enfrentou grande resistência. As crianças não queriam frequentar cultos formais e os adultos não viam com bons olhos a presença daqueles meninos maltrapilhos. Mas Moody não desistiu. Ele ia de casa em casa, batendo em portas, conversando com famílias e persuadindo meninos a acompanhá-lo. Muitas vezes oferecia doces, jogos ou simplesmente sua amizade para conquistá-los. Sua classe de escola dominical começou pequena, mas rapidamente cresceu, atraindo dezenas de crianças. O que diferenciava Moody era sua habilidade em comunicar verdades espirituais de forma simples e acessível. Ele não pregava como os pastores eruditos, mas contava histórias, fazia perguntas, interagia com os jovens. Sua sala se tornou tão atrativa que, em pouco tempo, mais de 1.000 crianças frequentavam a escola dominical que ele organizava em Chicago, para onde havia se mudado em busca de melhores oportunidades. Essa mudança para Chicago foi outro passo fundamental em sua jornada. A cidade estava em expansão, tornando-se um dos principais centros industriais e comerciais dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, era também um lugar de desigualdades gritantes, com bairros inteiros mergulhados na pobreza. Moody chegou com sonhos de enriquecer, acreditando que poderia se tornar um comerciante de sucesso. Porém, Deus estava preparando algo muito maior para ele. Enquanto trabalhava em negócios seculares, seu envolvimento com a escola dominical crescia. O jovem evangelista leigo passava cada vez mais tempo cuidando de crianças e famílias carentes. Ele começou a perceber que sua verdadeira vocação não estava no comércio, mas no ministério. Essa transição não foi fácil. Houve um momento em que Dwight se viu dividido entre a busca por prosperidade material e o chamado para dedicar-se inteiramente a Deus. Ele havia conseguido certa estabilidade financeira e tinha perspectivas de crescimento no ramo comercial. Mas cada vez que se envolvia no trabalho espiritual, sentia uma alegria incomparável. O conflito interno foi intenso, até que finalmente tomou uma decisão radical. Abandonaria suas ambições de riqueza e viveria exclusivamente para a causa do Evangelho. Foi um passo de fé que surpreendeu muitos à sua volta. Alguns o consideraram insensato. Outros disseram que ele desperdiçaria sua vida. Mas Moody estava convicto de que nada poderia ser mais valioso do que trabalhar para Deus. No entanto, as dificuldades não desapareceram com essa escolha.
Pelo contrário, intensificaram-se. Ele não tinha salário fixo, não possuía apoio institucional e muitas vezes enfrentava críticas severas de líderes religiosos que o consideravam despreparado. Sua fala continuava sendo alvo de comentários depreciativos, já que não possuía boa gramática nem pronúncia refinada. Contudo, em meio a essas lutas, Dwight continuava sendo sustentado pela fé. Ele acreditava firmemente que se Deus o havia chamado, então também o capacitaria. Aos poucos, sua perseverança começou a dar frutos. As crianças, transformadas por seu trabalho de evangelização, se tornaram testemunho vivo de que sua missão vinha de Deus. Pais e vizinhos notavam mudanças reais, e mesmo aqueles que antes zombavam passaram a reconhecer que havia algo especial naquele homem simples. Um episódio marcante aconteceu quando o então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, visitou uma de suas classes da escola dominical em Chicago. Ver o presidente presente entre aquelas crianças carentes foi uma prova da relevância que o ministério de Moody havia alcançado. Ainda que não tivesse títulos ou posição oficial, sua obra já chamava a atenção nacional. Nesse período inicial, Dwight também começou a desenvolver sua identidade como pregador. Embora fosse tímido em relação a falar para adultos, cada vez mais era convidado para dirigir encontros e cultos. Sua mensagem, direta e descomplicada, começava a atrair não apenas crianças, mas também homens e mulheres que buscavam algo real em sua vida espiritual. Mesmo sem seguir a estrutura formal da homilética, Moody transmitia o Evangelho com uma sinceridade e paixão que tocavam os corações. O chamado espiritual de Moody, portanto, não se deu em um momento isolado, mas foi um processo construído em meio a dificuldades, rejeições e escolhas difíceis. Ele descobriu que sua vocação não era fruto de capacidades naturais, mas da graça de Deus que age na fraqueza. As primeiras dificuldades o moldaram para confiar unicamente no Senhor, e cada obstáculo se tornou parte de seu treinamento. Assim, daquele jovem sapateiro de fala simples, Deus estava levantando um instrumento poderoso que em breve alcançaria multidões. Quando Dwight L. Moody finalmente decidiu abandonar suas aspirações comerciais e dedicar-se inteiramente à obra de Deus, começou um novo capítulo em sua vida que ficaria marcado como o início oficial de seu ministério. A decisão não foi tomada de maneira impulsiva, mas fruto de um processo de discernimento em que ele compreendeu que sua verdadeira satisfação não estava em acumular riquezas, mas em salvar almas. Em Chicago, a escola dominical que ele havia iniciado se tornara tão influente que chamava a atenção de líderes de diferentes denominações. Moody não se limitava a ensinar dentro de 4 paredes. Ele caminhava pelas ruas, entrava em becos, falava com crianças pobres e buscava levá-las à escola bíblica. Sua ousadia em sair das convenções estabelecidas gerava admiração em alguns e críticas em outros, mas era impossível ignorar a força daquele jovem evangelista. A cidade de Chicago, em meados da década de 1850, era um retrato vivo da diversidade cultural e social. Com a chegada constante de imigrantes, especialmente irlandeses e alemães, surgiam bairros inteiros, formados por comunidades estrangeiras, muitas vezes esquecidas pelas igrejas tradicionais. Moody enxergava nesses imigrantes uma oportunidade missionária. Ele não falava seus idiomas, mas usava a linguagem universal da compaixão. Distribuía alimentos, roupas e abraços, demonstrando o amor de Cristo na prática antes mesmo de pregá-lo em palavras. Seu lema começava a se desenhar. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue a Ele. Uma frase que ele ouviu certa vez em um culto e que se tornou guia de sua vida. Nesse período, Dwight começou a se envolver também com atividades mais amplas. A Guerra Civil Americana estava prestes a estourar e a nação respirava tensão.
Quando o conflito começou, Moody não empunhou armas, mas encontrou seu campo de batalha nos hospitais militares. Ele visitava soldados feridos, levava palavras de consolo e orava por aqueles que estavam à beira da morte. Sua presença nos campos de batalha não apenas confortava os soldados, mas também mostrava que o Evangelho podia e devia estar presente nos momentos mais críticos da história. Esse trabalho, durante a guerra, consolidou ainda mais sua reputação de homem de fé, comprometido com as necessidades práticas das pessoas. Outro marco desse início de ministério foi o envolvimento de Moody com a Associação Cristã de Moços, conhecida mundialmente como YMCA. A organização, que surgira em Londres, chegava aos Estados Unidos como um movimento voltado para jovens trabalhadores urbanos, oferecendo atividades espirituais e recreativas. Moody viu ali uma oportunidade para ampliar seu alcance e dedicou-se intensamente a fortalecer a associação em Chicago. Seu trabalho atraiu jovens de diferentes origens, criando um ambiente de acolhimento e evangelização. Nesse processo, Moody também começou a perceber suas próprias limitações como pregador. Embora possuísse grande carisma e amor pelas almas, ele carecia de profundidade bíblica. Sua gramática era falha, seu vocabulário restrito e muitas vezes cometia erros ao citar passagens das Escrituras. Mas, em vez de desanimar, ele buscou ajuda. Formou ao seu redor uma rede de amigos e conselheiros que o auxiliavam a estudar a Bíblia e a compreender melhor as doutrinas cristãs. Um desses amigos foi Ira Sankey, que mais tarde se tornaria seu inseparável parceiro de ministério através da música. Essa humildade em reconhecer suas fraquezas e cercar-se de colaboradores preparados foi uma das chaves do crescimento de seu ministério. Em paralelo, Dwight continuava desenvolvendo métodos inovadores para alcançar as massas. Ele acreditava que a igreja precisava ser acessível e acolhedora. Não fazia sentido para ele exigir que os pobres se adequassem a padrões rígidos para entrar em um culto. Ao contrário, era a igreja que deveria se adaptar para recebê-los. Por isso, organizava reuniões alegres, com cânticos simples e mensagens diretas. Sua prioridade era a transformação de vidas, não a manutenção de tradições. Foi também nesse período que Dwight conheceu Emma Revel, a jovem que se tornaria sua esposa. Filha de uma família cristã, Emma compreendeu desde o início a natureza da missão de Moody e decidiu acompanhá-lo, tornando-se um apoio fundamental em sua caminhada. O casamento trouxe estabilidade emocional e parceria espiritual. Emma não apenas cuidava do lar, mas também participava ativamente do ministério, apoiando Dwight em suas viagens, decisões e até mesmo no cuidado com os órfãos que começaram a ser acolhidos em sua obra. A cada passo, o alcance de Moody aumentava. Sua escola dominical já havia ultrapassado fronteiras locais, tornando-se conhecida nacionalmente. Pregadores e líderes de outras cidades viajavam a Chicago para ver de perto o que estava acontecendo. Muitos voltavam inspirados a iniciar projetos semelhantes em suas próprias comunidades. Moody começava a se destacar não apenas como um evangelista local, mas como uma voz capaz de inspirar um movimento mais amplo de avivamento. Contudo, o início do ministério também trouxe provações. Em 1871, aconteceu o Grande Incêndio de Chicago, uma tragédia que devastou boa parte da cidade. Moody perdeu sua igreja, sua casa e até mesmo a escola dominical. Parecia que tudo pelo que havia trabalhado se perdera em uma única noite. No entanto, essa crise se transformou em um ponto de virada. Diante das ruínas, ele renovou sua entrega a Deus e decidiu expandir ainda mais sua visão. Em vez de reconstruir apenas uma obra local, Moody começou a pensar em impactar o mundo. Esse incêndio, que poderia ter destruído sua motivação,
Na verdade, serviu como catalisador para levá-lo a novos horizontes. A partir desse momento, Dwight começou a viajar mais, pregar em diferentes estados e sonhar com campanhas evangelísticas em larga escala. Ele já não era apenas o sapateiro convertido, nem apenas o organizador de uma escola dominical. Estava surgindo o pregador que arrastaria multidões e marcaria o século XIX com sua voz cheia de paixão. Assim, o início do ministério de Moody foi caracterizado por passos simples, muitas vezes frágeis, mas sempre firmados em fé. Sua disposição para servir onde houvesse necessidade, sua criatividade em adaptar métodos para alcançar as pessoas e sua humildade em reconhecer limitações formaram os alicerces de uma obra que logo ultrapassaria fronteiras. O fogo que destruíra Chicago não apagou a chama de Moody. Ao contrário, soprou sobre ela, fazendo-a arder ainda mais intensamente. Após o grande incêndio de Chicago em 1871, que reduziu a cinzas grande parte da cidade, e também as estruturas ligadas ao trabalho de Dwight L. Moody, iniciou-se uma nova fase em sua vida e ministério, marcada pela expansão e pelo alcance internacional. O que parecia uma tragédia irreparável se converteu em oportunidade para que sua visão de alcançar multidões fosse ampliada. Moody entendeu que Deus estava lhe mostrando que não deveria se limitar a Chicago, mas que deveria pregar o Evangelho em diferentes partes do mundo. Com esse propósito, ele começou a organizar viagens evangelísticas, inicialmente em várias cidades dos Estados Unidos e logo depois na Europa. Seu estilo de pregação simples, direto e inflamado despertava curiosidade e atraía multidões. Em um período em que muitos púlpitos eram ocupados por homens de fala erudita e discursos elaborados, Moody destacava-se justamente por falar como um homem do povo. Ele contava histórias, usava exemplos práticos do cotidiano e falava de Cristo de forma acessível. Essa característica foi a chave para que trabalhadores, jovens e famílias inteiras se aproximassem de suas reuniões. A expansão de seu ministério teve um marco importante em 1873, quando ele viajou para o Reino Unido, acompanhado por Ira Sankey, o talentoso cantor e músico que se tornara seu parceiro inseparável. Essa dupla revolucionou a maneira como o Evangelho era comunicado. Enquanto Moody pregava, Sankey cantava hinos que tocavam profundamente o coração das pessoas. O uso estratégico da música foi um elemento inovador, pois criava um ambiente de adoração que preparava as multidões para receber a mensagem. Juntos, Moody e Sankey atravessaram a Escócia, a Inglaterra e a Irlanda, atraindo públicos impressionantes. Em Londres, por exemplo, chegaram a reunir cerca de 20.000 pessoas em uma única reunião, algo sem precedentes para a época. Seus encontros não aconteciam apenas em templos, mas também em salões, arenas e até ao ar livre. O povo comum se identificava com a linguagem de Moody, enquanto a música de Sankey aquecia os corações e unia multidões em cânticos. Foi nesse período que muitos jornais da Europa começaram a noticiar o fenômeno do pregador americano, chamando-o de o apóstolo dos tempos modernos. O impacto das campanhas na Grã-Bretanha foi gigantesco. Homens e mulheres de diferentes classes sociais se renderam a Cristo. Famílias inteiras foram restauradas e até mesmo líderes de igrejas tradicionais foram renovados em sua fé. Moody não apenas pregava para converter, mas também incentivava a criação de movimentos locais de evangelização. Em muitas cidades, após sua passagem, grupos se organizavam para manter viva a chama acesa durante as campanhas. Um aspecto notável era sua capacidade de unir diferentes denominações em torno da causa do Evangelho. Ele não fazia distinção entre metodistas, batistas, presbiterianos ou congregacionais. Para Moody, o mais importante era que Cristo fosse pregado.
Essa postura conciliadora lhe abriu portas em diversos lugares e evitou conflitos que poderiam ter limitado o alcance de sua mensagem. Ao retornar aos Estados Unidos, após anos de viagens pela Europa, Moody já era uma figura internacionalmente conhecida. Seu nome estava associado a grandes avivamentos e sua influência crescia não apenas entre crentes, mas também em círculos sociais mais amplos. No entanto, ele permanecia fiel à sua essência de homem simples, sem buscar títulos ou posições eclesiásticas. Continuava vestindo-se de maneira modesta e falando com a mesma simplicidade que havia caracterizado sua juventude. A expansão de seu ministério também se refletiu em iniciativas permanentes. Em Northfield, sua cidade natal, fundou escolas que mais tarde se transformariam em instituições de grande relevância educacional. Moody acreditava que o evangelho deveria estar acompanhado de instrução, capacitando jovens a servir a Deus em diferentes áreas da sociedade. Ele via a educação como uma ferramenta para formar líderes comprometidos com Cristo. Outro marco foi a fundação do Instituto Bíblico de Chicago, conhecido hoje como Moody Bible Institute. A visão de Moody era clara: treinar homens e mulheres comuns, assim como ele havia sido, para que pudessem proclamar o Evangelho de forma eficaz. Não exigia diplomas acadêmicos, mas buscava corações apaixonados por Deus. Essa instituição tornou-se referência mundial em ensino bíblico e permanece até hoje como um dos legados mais duradouros de sua obra. A expansão ministerial de Moody não foi isenta de críticas. Alguns teólogos mais conservadores o acusavam de superficialidade, alegando que suas mensagens não eram suficientemente profundas. Outros líderes religiosos desconfiavam de seus métodos inovadores e do uso da música como instrumento de evangelização. No entanto, os frutos eram inegáveis: milhares de vidas transformadas, famílias restauradas, igrejas renovadas e instituições fundadas para dar continuidade ao trabalho. Além disso, o alcance internacional de suas campanhas mostrava que a mensagem do Evangelho poderia transcender barreiras culturais e sociais. Outro aspecto relevante dessa fase foi a maneira como Moody mobilizava voluntários. Ele acreditava no poder da igreja local e incentivava os crentes a se envolverem ativamente na obra. Durante suas campanhas, centenas de pessoas eram treinadas para visitar lares, ensinar a Bíblia e discipular novos convertidos. Assim, o impacto das reuniões não se limitava aos dias do evento, mas continuava ecoando por meses e até anos. Moody também tinha um olhar especial para jovens universitários. Em suas viagens, organizava encontros em campi e plantava a semente de movimentos missionários. De fato, de sua influência surgiria mais tarde o famoso Movimento de Estudantes Voluntários para Missões, que enviou milhares de jovens ao campo missionário em diferentes partes do mundo. A expansão, portanto, não foi apenas numérica, mas também qualitativa. Moody não queria apenas multidões emocionadas, mas buscava transformação duradoura. Incentivava os convertidos a se engajarem em igrejas locais, a estudarem a Bíblia e a viverem uma fé prática. Sua preocupação com o discipulado mostrava sua visão equilibrada entre evangelização e edificação. Esse período de grande expansão consolidou Dwight L. Moody como um dos mais influentes evangelistas do século XIX. Seu ministério atravessava oceanos, unia denominações e alcançava todas as camadas sociais. O sapateiro pobre de Massachusetts agora era conhecido em nações inteiras, mas nunca deixou de lembrar-se de onde viera. Ele costumava dizer que se Deus podia usá-lo, podia usar qualquer pessoa. E foi justamente essa mensagem que inspirou milhares a se levantarem para servir a Cristo.
À medida que o ministério de Dwight L. Moody se expandia e ganhava notoriedade internacional, também cresciam as tensões, as críticas e as crises que testariam sua fé e sua resiliência. Nenhum movimento de tamanha magnitude escapa de perseguições, e com Moody não seria diferente. Seu estilo inovador, sua simplicidade na pregação e sua capacidade de reunir multidões acabaram despertando tanto admiração quanto resistência, e em diversos momentos ele enfrentou oposição direta, crises pessoais e até mesmo espirituais que poderiam ter abalado seu chamado. Uma das principais críticas que Moody recebia vinha do meio religioso tradicional. Pastores e teólogos acostumados a sermões longos, ricos em citações acadêmicas e complexidade teológica, olhavam para o estilo direto de Moody com desconfiança. Para eles, aquele homem sem formação, que mal havia completado seus estudos básicos, não tinha condições de conduzir milhares de pessoas em questões espirituais tão profundas. Chamavam-no de superficial e até de perigoso para a fé, pois acreditavam que simplificar a mensagem do Evangelho poderia banalizá-la. Essa resistência, no entanto, não intimidava Moody. Ele estava convicto de que a mensagem deveria ser compreendida por todos, inclusive pelos mais simples, e não apenas por intelectuais. Em resposta às críticas, costumava dizer que não tinha outra ambição senão apresentar Cristo e este crucificado de forma clara, para que até uma criança pudesse entender. Outra fonte de oposição vinha da própria sociedade. Em cidades onde pregava, especialmente na Europa, Moody era visto por alguns como um perturbador da ordem. Seus eventos atraíam multidões tão grandes que muitas vezes causavam aglomerações imensas, despertando medo de tumultos e desconfiança por parte das autoridades locais. Em Londres, por exemplo, foi alvo de manchetes de jornais que questionavam a legitimidade de seu trabalho e insinuavam que seus métodos eram exagerados ou sensacionalistas. No entanto, o próprio impacto social de suas campanhas, que reduzia índices de alcoolismo e violência nos bairros visitados, logo se tornava a melhor resposta às acusações. As crises não eram apenas externas. Moody também enfrentava conflitos internos, dúvidas e momentos de esgotamento físico e emocional. As viagens constantes, os sermões repetidos diante de multidões e o peso da responsabilidade geravam nele um cansaço profundo. Por vezes, sentia-se inadequado e incapaz de corresponder às expectativas que surgiam ao seu redor. Houve ocasiões em que chegou a questionar se realmente deveria continuar, mas sempre encontrava em Deus a força necessária para prosseguir. Um episódio marcante de crise ocorreu em Nova York, pouco tempo depois do incêndio de Chicago. Moody pregava em diversas igrejas e, apesar de estar atraindo grandes públicos, sentia um vazio interior, uma falta de poder espiritual que o incomodava. Ele mesmo relatou que, em meio a essa inquietação, começou a buscar a Deus em oração de forma mais intensa, clamando por uma unção maior. Foi então que, caminhando pelas ruas de Nova York, teve uma experiência espiritual que mudaria sua vida. Ele descreveu como uma visitação poderosa do Espírito Santo que encheu seu coração de amor e o capacitou de uma forma sobrenatural. A partir desse momento, seu ministério ganhou ainda mais vigor e suas pregações passaram a ter um impacto ainda mais profundo, alcançando não apenas as mentes, mas os corações das pessoas. Outra crise significativa em sua trajetória foi lidar com perdas pessoais e familiares. A vida de Moody, assim como a de qualquer ser humano, não esteve livre da dor. Ele enfrentou a morte de pessoas queridas, lutas financeiras em determinados períodos e as pressões de manter sua família em meio a uma rotina exaustiva de viagens e pregações. Sua esposa, Emma, era um pilar de apoio, mas não foram poucas as vezes em que o casal precisou equilibrar o ministério com as responsabilidades familiares.
Havia quem criticasse o fato de Moody estar ausente de casa por longos períodos, mas ele sempre buscava reafirmar sua confiança de que estava obedecendo ao chamado divino. Também houve perseguições espirituais mais sutis, especialmente o ataque constante da dúvida e da acusação. Por não ser um pregador erudito, Moody constantemente era lembrado de suas limitações. Muitos zombavam de sua gramática imperfeita e de sua forma simples de falar. Mas ele sempre respondia que é melhor pregar o evangelho com gramática errada do que não pregá-lo de maneira alguma. Essa postura humilde transformava críticas em combustível para continuar, e ao invés de se ofender, ele ria de si mesmo e seguia em frente, provando que sua confiança estava em Deus e não em suas habilidades pessoais. As crises também se manifestaram em grandes desafios logísticos. Organizar campanhas com dezenas de milhares de pessoas, sem os recursos de som e tecnologia que temos hoje, era uma tarefa monumental. Muitas vezes, Moody enfrentava problemas com locais lotados, dificuldades de acomodação e até situações de risco por causa do tamanho das multidões. Ainda assim, ele perseverava, sempre encontrando soluções criativas para que a mensagem fosse proclamada. Se necessário, pregava ao ar livre. Se a multidão não cabia em um salão. Se não havia cadeiras suficientes, organizava voluntários para acomodar as pessoas da melhor forma possível. Sua capacidade de liderança era posta à prova em cada campanha, e mesmo diante das dificuldades, conseguia manter o foco em sua missão. Em meio a essas crises e perseguições, Moody desenvolveu uma fé ainda mais robusta e uma confiança inabalável na soberania de Deus. Ele entendia que cada obstáculo era também uma oportunidade para experimentar a graça divina de forma mais profunda. Muitas vezes afirmava que, se não fosse pelos problemas, jamais teria aprendido a depender tanto do Senhor. Esse aprendizado se refletia em seus sermões, que transmitiam não apenas teoria, mas experiência vivida. Ele falava como alguém que conhecia a dor, mas também conhecia a esperança que há em Cristo. No final das contas, as crises e perseguições não diminuíram Dwight L. Moody, mas o refinaram. Elas provaram que seu chamado não era sustentado por popularidade nem por condições favoráveis, mas pela convicção inabalável de que Deus o havia escolhido para proclamar o Evangelho. Cada crítica, cada perda e cada dificuldade se transformaram em testemunhos que inspiravam ainda mais aqueles que o ouviam. Assim, em vez de ser vencido pelas adversidades, Moody emergiu delas ainda mais forte, preparado para enfrentar os próximos capítulos de sua jornada, que seriam marcados por vitórias e milagres impressionantes. A trajetória de Dwight L. Moody, marcada por crises, rejeições e perseguições, também foi abundante em vitórias e milagres que demonstravam claramente a mão de Deus sobre sua vida e ministério. O homem simples, sem diplomas acadêmicos, que começara como sapateiro, agora se tornava testemunha viva de que quando alguém se entrega inteiramente ao Senhor, os impossíveis podem se tornar realidade. Suas vitórias não se resumiam a números, embora os números fossem impressionantes. Tratava-se de vidas transformadas, cidades impactadas e movimentos espirituais que ecoaram por gerações. Uma das maiores vitórias de Moody foi sua capacidade de mobilizar multidões em um tempo sem recursos tecnológicos modernos. Não havia microfones, caixas de som ou transmissões pela rádio, mas ele conseguia pregar para auditórios de 10, 15 ou até 20 mil pessoas, e sua voz alcançava até os que estavam mais distantes. Muitos testemunharam que havia algo sobrenatural em sua projeção vocal, como se o Espírito Santo amplificasse suas palavras. Relatos históricos descrevem pessoas chorando, caindo de joelhos ou levantando as mãos em rendição a Cristo no meio de seus sermões.
Essa atmosfera de quebrantamento era considerada por muitos como um verdadeiro milagre, pois era impossível negar que algo além da habilidade humana estava em ação. Outro marco de vitória em seu ministério foi a parceria com Ira Sankey, que se tornaria um divisor de águas na forma como a evangelização era conduzida. A música de Sankey, aliada à pregação de Moody, resultava em cultos cheios de poder e comoção. Hinos como "Segura a minha mão" ou "Há um lugar ao pé da cruz" tocavam profundamente os corações, preparando as pessoas para a mensagem do Evangelho. Moody sempre dizia que Sankey era um presente de Deus para sua missão e reconhecia que muitas conversões aconteciam porque os cânticos abriam espaço para o Espírito Santo agir. Essa vitória mostrou que o Evangelho não deveria ser apresentado apenas com palavras, mas com todo o poder da arte consagrada a Deus. Uma vitória notável foi o avivamento em Londres, na década de 1870. O impacto foi tão profundo que não apenas milhares se converteram, mas a própria cidade experimentou mudanças sociais. Famílias foram restauradas, bares perderam clientes porque muitos abandonaram o alcoolismo, e igrejas que estavam quase vazias voltaram a se encher. Em alguns bairros, a criminalidade caiu drasticamente após as campanhas. Líderes políticos e religiosos reconheceram publicamente a influência positiva de Moody, e jornais antes críticos passaram a relatar com admiração o que estava acontecendo. Esse avivamento em Londres foi considerado um dos maiores movimentos espirituais da época e consolidou a reputação de Moody como um evangelista de alcance mundial. Além das grandes multidões, havia milagres silenciosos e pessoais. Um dos testemunhos mais conhecidos é de um jovem ateu que assistiu a uma pregação apenas para zombar, mas saiu transformado, tornando-se mais tarde um líder cristão. Em outro caso, um homem mergulhado em vícios foi liberto instantaneamente após uma oração durante uma campanha. Havia também relatos de pessoas que, sem entender completamente o sermão, por não falarem inglês fluentemente, ainda assim eram tocadas de maneira sobrenatural e entregavam suas vidas a Cristo. Moody nunca buscava espetáculos de milagres físicos, mas enfatizava a maior obra sobrenatural, a transformação de corações. No entanto, a providência de Deus em sua vida também se manifestava em momentos práticos que pareciam milagrosos. Em muitas ocasiões, faltavam recursos para manter suas instituições, mas provisões inesperadas surgiam exatamente na hora certa. Havia dias em que não havia dinheiro para comprar comida para os alunos das escolas fundadas em Northfield, e repentinamente chegava uma doação enviada de longe como resposta a uma oração silenciosa. Esses episódios reforçavam a convicção de Moody de que Deus era fiel para sustentar a obra que ele mesmo havia iniciado. Uma vitória igualmente importante foi o estabelecimento do Instituto Bíblico de Chicago, que mais tarde se tornaria o famoso Moody Bible Institute. O fato de uma obra educacional tão relevante ter nascido da visão de um homem sem formação formal era, por si só, um milagre. Moody acreditava que Deus não apenas o havia chamado para evangelizar, mas também para levantar uma geração de homens e mulheres preparados para continuar a missão. Esse instituto formou missionários, pregadores e líderes que levaram o evangelho a diferentes continentes, multiplicando o alcance do ministério de Moody de forma incalculável. As vitórias também se estenderam à sua própria família. Embora sua rotina de viagens fosse intensa, Moody viu seus filhos crescerem na fé e se envolverem com o legado que ele construía. Sua esposa, Emma, continuou sendo um apoio indispensável e juntos testemunharam que a obra de Deus não apenas transformava os de fora, mas sustentava também o lar daqueles que serviam. Esse equilíbrio entre vida ministerial e vida familiar era visto como uma bênção especial,
pois muitos líderes da época se perderam justamente por negligenciar sua casa. Um dos milagres mais comentados em sua biografia é o episódio da oração antes de uma de suas grandes campanhas. Preocupado com a dimensão do evento e com a responsabilidade de pregar para milhares, Moody se retirou em secreto e clamou para que Deus se manifestasse. Durante o culto, pessoas começaram a se quebrantar antes mesmo de ele iniciar a mensagem, e quando finalmente pregou, centenas se converteram. O próprio Moody testemunhou depois que sentiu uma presença divina tão intensa que mal conseguia falar. Esse tipo de vitória espiritual era o combustível que o mantinha em movimento, mesmo diante das críticas e das pressões. Outro aspecto que pode ser considerado milagroso foi sua capacidade de unir diferentes denominações. Em uma época em que a fragmentação entre igrejas era intensa, Moody conseguia reunir batistas, metodistas, presbiterianos e congregacionais em torno de um propósito comum: a pregação do Evangelho. Isso era visto como um milagre da unidade cristã, fruto de sua postura humilde e da clareza de sua missão. Ele não buscava criar uma nova denominação ou exaltar seu próprio nome, mas simplesmente levar as pessoas a Cristo. Essas vitórias e milagres mostraram ao mundo que a vida de Dwight L. Moody não era resultado de esforço humano, mas da graça de Deus em ação. Ele mesmo reconhecia que não havia mérito em si e dizia com frequência que era apenas um instrumento nas mãos do Senhor. A grandeza de sua obra não estava em suas habilidades, mas no poder do Espírito Santo que se manifestava através de sua entrega total. Assim, o sapateiro de origem humilde se tornou um dos maiores evangelistas da história. Não por sua força, mas pela soma de vitórias e milagres concedidos pelo Deus que ele servia com fidelidade. As vitórias e milagres que marcaram o ministério de Dwight L. Moody não se limitaram apenas às campanhas evangelísticas e ao impacto espiritual imediato de suas pregações. Um dos aspectos mais duradouros de sua vida foi a capacidade de transformar visões em obras concretas, instituições que permaneceriam como legados muito além de sua existência. Essas obras relevantes não apenas consolidaram sua influência, mas também mostraram sua preocupação com a continuidade do Evangelho, preparando novas gerações para servir a Cristo em diferentes contextos. Entre as maiores contribuições de Moody está, sem dúvida, a fundação do Instituto Bíblico de Chicago, posteriormente conhecido como Moody Bible Institute. A ideia surgiu a partir de sua própria experiência. Um homem sem educação formal, mas que havia sido usado poderosamente por Deus. Moody percebia que muitos outros jovens, igualmente sem acesso a seminários ou universidades, tinham o chamado para evangelizar, mas careciam de treinamento prático. Seu desejo era criar uma escola que combinasse instrução bíblica sólida com aplicação prática no dia a dia. Assim, em 1886, lançou as bases do Instituto com o lema de que a Bíblia deveria ser a principal ferramenta de treinamento. Diferente das academias tradicionais, o Instituto oferecia um ensino acessível e focado em preparar obreiros para o campo missionário e para o serviço nas igrejas locais. Esse projeto, considerado ousado em sua época, rapidamente ganhou reconhecimento e se tornou uma das instituições cristãs mais influentes do mundo, formando milhares de missionários e líderes que se espalharam por diferentes nações. Outro empreendimento de grande relevância foi a criação das escolas em Northfield, sua cidade natal. Moody jamais esqueceu suas próprias dificuldades de infância, quando a pobreza e a falta de oportunidades o limitaram. Por isso, fundou escolas voltadas para jovens que não teriam acesso à educação tradicional. Sua visão era clara:
oferecer ensino de qualidade baseado em princípios cristãos que capacitasse os alunos não apenas intelectualmente, mas espiritualmente. As escolas de Northfield rapidamente se destacaram, atraindo estudantes de diferentes estados e até de outros países. Essas instituições se tornaram centros de avivamento juvenil, onde muitos experimentaram conversões profundas e decidiram se dedicar ao serviço missionário. Foi dessas escolas que nasceu também o impulso para o movimento de estudantes voluntários para missões, um dos maiores movimentos missionários do final do século XIX, responsável por enviar milhares de jovens a países distantes com a chama do Evangelho. As conferências realizadas em Northfield, organizadas por Moody, também foram obras de grande relevância. Ele tinha o hábito de reunir pregadores, estudantes e líderes cristãos em encontros anuais que se tornaram pontos de fervor espiritual e renovação. Essas conferências não apenas fortaleciam a fé dos participantes, mas também os desafiavam a comprometer-se com a obra missionária. Muitas vocações foram despertadas nesses encontros, e diversos líderes que impactariam o século XX foram influenciados diretamente pelas mensagens e pelo ambiente de consagração vividos em Northfield. Outra obra de grande importância foi seu envolvimento direto com a Associação Cristã de Moços, YMCA. Quando a organização chegou aos Estados Unidos, ainda era pouco expressiva, mas Moody a abraçou com entusiasmo, acreditando em seu potencial para alcançar jovens trabalhadores urbanos. Seu trabalho em fortalecer a YMCA em Chicago ajudou a consolidar a entidade como um movimento cristão internacional, voltado para a evangelização, o discipulado e o desenvolvimento físico e social da juventude. Essa iniciativa mostrou o quanto Moody tinha visão além do púlpito, compreendendo que o Evangelho deveria alcançar todas as áreas da vida. No campo da literatura, Moody também deixou contribuições valiosas. Embora não fosse um escritor refinado, muitos de seus sermões e reflexões foram transcritos e publicados, alcançando leitores em diferentes partes do mundo. Seus livros, panfletos e devocionais circularam amplamente, servindo como ferramentas evangelísticas e de edificação espiritual. A simplicidade de sua linguagem fazia com que até os mais humildes conseguissem compreender as verdades profundas do Evangelho. Assim, mesmo aqueles que nunca puderam ouvir sua voz pessoalmente tiveram acesso à sua mensagem por meio da palavra escrita. As obras relevantes de Moody se destacam também pelo caráter prático de sua fé. Ele acreditava que evangelizar não significava apenas pregar, mas também cuidar das necessidades físicas e sociais das pessoas. Em suas escolas e instituições, havia sempre preocupação em oferecer alimentação, roupas e apoio aos necessitados. Essa integração entre fé e ação social era uma marca de seu ministério, mostrando que o cristianismo verdadeiro não se limita a palavras, mas se expressa em obras de amor. Sua dedicação à educação e à formação de líderes também inspirou outros movimentos semelhantes ao redor do mundo. Em várias nações, surgiram institutos e escolas bíblicas inspirados pelo modelo de Moody, perpetuando a visão de que a igreja precisa de homens e mulheres preparados para enfrentar os desafios do tempo presente. Essa multiplicação de iniciativas é uma prova de que suas obras ultrapassaram fronteiras geográficas e temporais. Além das instituições e conferências, outra obra relevante foi sua contribuição para a unidade cristã. Embora não tenha fundado uma denominação própria, Moody conseguiu aproximar diferentes tradições em torno do Evangelho. Esse espírito conciliador, que já se manifestava em suas campanhas evangelísticas, tornou-se também uma obra permanente, criando uma mentalidade de cooperação entre igrejas que antes se viam como rivais. Essa visão de unidade
foi fundamental para o surgimento de movimentos interdenominacionais no século XX. Ao olhar para todas essas obras, percebe-se que Moody não estava preocupado em deixar seu nome gravado na história, mas em servir ao propósito de Deus. Ainda assim, suas iniciativas foram tão significativas que seu nome inevitavelmente se tornou associado a elas. O Instituto Bíblico de Chicago, as escolas de Northfield, as conferências anuais, os livros publicados e seu trabalho com a YMCA permanecem como monumentos de sua fé prática e de sua visão espiritual. Essas obras demonstram que o ministério de Moody não foi apenas momentâneo, mas estruturado de forma a produzir frutos duradouros. Ele compreendia que multidões poderiam se dispersar após uma campanha, mas instituições sólidas permaneceriam para discipular, ensinar e preparar novos obreiros. Essa consciência estratégica mostra que Moody não era apenas um pregador inflamado, mas também um visionário com senso de responsabilidade histórica. Em resumo, as obras relevantes de Dwight L. Moody revelam a amplitude de seu ministério. Ele não apenas evangelizou, mas também educou, organizou, inspirou e deixou bases firmes para o futuro. Sua vida foi um exemplo de como alguém pode transformar experiências pessoais de dor e limitação em instrumentos para abençoar gerações. O sapateiro de origem humilde construiu pela graça de Deus uma herança espiritual e prática que continua viva até hoje. À medida que os anos avançavam, Dwight L. Moody continuava a expandir sua influência, mas também começava a sentir os sinais do desgaste físico causado por décadas de viagens, campanhas evangelísticas, conferências e responsabilidades administrativas. Embora sua força de vontade permanecesse inabalável, seu corpo já não acompanhava o ritmo de outrora. Mesmo assim, os últimos anos de sua vida foram marcados por grande produtividade, por iniciativas visionárias e por um legado que se consolidava a cada passo. Ele jamais permitiu que a idade fosse um obstáculo para o cumprimento de sua missão. Continuou pregando em diferentes cidades, organizando conferências em Northfield e supervisionando o crescimento do Instituto Bíblico de Chicago. Ainda que enfrentasse problemas de saúde, especialmente cardíacos, sua energia espiritual era renovada pelo desejo ardente de ver almas alcançadas pelo Evangelho. Era comum que amigos e familiares lhe aconselhassem a reduzir o ritmo, mas ele respondia que não poderia parar enquanto houvesse almas perecendo sem Cristo. Nos últimos anos, Moody dedicou-se de maneira especial ao desenvolvimento das escolas em Northfield e ao fortalecimento das conferências anuais. Esses encontros reuniam pregadores renomados, jovens estudantes e líderes cristãos de várias partes do mundo. Muitos desses encontros se tornaram históricos, pois deles surgiram vocações missionárias que mudariam o rumo do cristianismo no século XX. O movimento de estudantes voluntários, que nasceu a partir do fervor dessas conferências, enviou milhares de jovens para países distantes, especialmente na Ásia e na África. Dessa forma, mesmo após sua morte, o alcance de Moody continuaria ecoando em terras que ele próprio nunca visitara. Outro aspecto marcante de seus últimos anos foi a maturidade espiritual com que encarava a vida. Ele já não era apenas o evangelista vibrante que reunia multidões, mas também um mentor de líderes e um pai espiritual para muitos jovens. Sua palavra adquirira ainda mais peso, pois vinha carregada de experiência, sofrimento, vitórias e milagres. Quando falava sobre a necessidade de confiar em Deus em meio às dificuldades, não falava como teórico, mas como alguém que havia passado pelo fogo da provação e saíra fortalecido. Esse testemunho pessoal era por si só um legado de fé viva. Em termos pessoais, sua família continuava sendo um porto seguro.
Sua esposa Emma, sempre ao seu lado, acompanhava de perto suas atividades e cuidava para que ele tivesse equilíbrio entre ministério e vida doméstica. Seus filhos também estavam envolvidos nas instituições fundadas por ele, ajudando a dar continuidade ao trabalho. Ver sua família seguindo os caminhos da fé era para Moody uma das maiores recompensas de sua jornada. Nos últimos anos, ele também começou a refletir mais intensamente sobre a eternidade. Frequentemente, falava sobre a brevidade da vida e sobre a necessidade de estar preparado para encontrar-se com Deus. Em seus sermões, enfatizava que a morte não era o fim, mas apenas a transição para uma vida gloriosa ao lado do Senhor. Essa visão lhe dava coragem para enfrentar suas limitações físicas e lhe inspirava a perseverar até o fim. A notícia de sua saúde debilitada não passou despercebida. Amigos, discípulos e admiradores oravam por ele constantemente, pedindo a Deus que prolongasse sua vida. Contudo, Moody estava sereno. Em uma de suas falas mais conhecidas, declarou: "Um dia vocês lerão nos jornais que Dwight L. Moody está morto. Não acreditem nisso. Estarei mais vivo do que nunca. Terei apenas mudado de endereço, subido para a presença do Senhor." Essa frase se tornaria uma síntese de sua esperança inabalável na vida eterna. No final de 1899, sua saúde se agravou significativamente. Ele sofria de insuficiência cardíaca e complicações respiratórias. Mesmo debilitado, continuava pregando sempre que podia. Sua última mensagem pública foi marcada pela mesma intensidade de sempre, desafiando os ouvintes a entregarem suas vidas a Cristo. Poucos dias depois, em 22 de dezembro de 1899, Dwight L. Moody partiu para a eternidade em sua casa em Northfield, cercado pela família. Suas últimas palavras refletiram a paz que experimentava. Terra está recuando, céu está se abrindo. Se isso é morte, então é doce. Sua morte foi noticiada em jornais do mundo inteiro e multidões lamentaram a partida do homem que havia levado milhares a Cristo. O legado de Moody, contudo, não terminou com sua morte. Pelo contrário, foi justamente a partir daí que muitos começaram a dimensionar a grandeza de sua obra. O Instituto Bíblico de Chicago continuou crescendo e formando gerações de missionários. As escolas de Northfield permaneceram como centros de educação cristã e as conferências anuais continuaram a reunir líderes comprometidos. Seus sermões, transcritos e publicados, circularam amplamente e ainda hoje são lidos e estudados. O movimento de estudantes voluntários, inspirado diretamente por seu ministério, enviou milhares de jovens ao campo missionário, espalhando o Evangelho em lugares que jamais haviam ouvido falar de Cristo. Esse movimento missionário foi considerado por muitos como uma das maiores colheitas espirituais do início do século XX, e sua ligação com Moody é incontestável. Além das instituições e movimentos, seu maior legado foi a simplicidade e a clareza com que comunicou o Evangelho. Ele mostrou ao mundo que não é necessário ser eloquente ou erudito para ser usado por Deus, mas apenas ser fiel e disponível. Seu exemplo inspirou pregadores em diferentes gerações, desde grandes evangelistas como Billy Graham até líderes locais que encontraram em Moody a prova de que Deus pode usar qualquer pessoa. O sapateiro pobre de Massachusetts se tornou símbolo de como a fé pode transcender limitações humanas e produzir frutos eternos. Até hoje, o nome de Dwight L. Moody é lembrado como sinônimo de avivamento, de compromisso com o Evangelho e de confiança total em Deus. Seu legado não está apenas nas instituições que fundou, mas na vida de cada pessoa transformada por sua mensagem. Em cada missionário enviado, em cada estudante formado, em cada família restaurada, ecoa a influência daquele homem simples que acreditou que Deus poderia usá-lo de maneira extraordinária.
Assim, os últimos anos de Moody, embora marcados pela fragilidade física, foram também os mais fecundos em termos de legado. Ele partiu deste mundo com a certeza de dever cumprido e deixou para trás não apenas uma obra, mas um movimento. Um movimento que continua a inspirar homens e mulheres a se levantarem e a proclamarem o Evangelho com paixão e simplicidade. A história de Dwight L. Moody é, portanto, a história de um homem que viveu intensamente para Deus, que enfrentou crises, saboreou vitórias, fundou obras duradouras e deixou um legado que nenhuma morte pode apagar. Ao observar a vida e a trajetória de Dwight L. Moody, percebe-se que sua história é muito mais do que a biografia de um pregador bem-sucedido. É um testemunho vivo de como Deus pode usar alguém comum para realizar feitos extraordinários. O menino pobre de Northfield, que perdeu o pai cedo, que cresceu em meio à pobreza e que mal concluiu sua educação básica, tornou-se um dos maiores evangelistas do século XIX. Seu caminho não foi pavimentado por títulos acadêmicos, posição social ou eloquência refinada, mas pela chama ardente do Espírito Santo que o capacitou a transformar corações e multidões. A reflexão sobre sua vida nos leva a considerar o verdadeiro significado de servir a Deus. Em um tempo em que muitos associam sucesso ministerial a estruturas grandiosas ou reconhecimento humano, Moody nos lembra que o essencial é a entrega total ao Senhor. Ele não buscou a glória própria, nem tentou fundar uma denominação que levasse seu nome. Ao contrário, sua preocupação constante era que Cristo fosse exaltado. Esse foco absoluto no Evangelho é uma das marcas mais fortes de seu legado e um convite para que cada geração volte ao essencial: anunciar Jesus de forma clara e apaixonada. Outro ponto que se destaca em sua jornada é a simplicidade de sua mensagem. Moody acreditava que o Evangelho deveria ser comunicado de maneira acessível a todos, sem barreiras intelectuais. Seu lema era falar de modo que até uma criança pudesse compreender. Essa postura desarmava preconceitos, quebrava resistências e abria portas para que os mais simples e até mesmo os mais instruídos pudessem se encontrar com Deus. Sua vida é um lembrete de que a verdadeira sabedoria não está em complicar, mas em tornar a mensagem compreensível e transformadora. A relevância de Moody também se encontra em sua visão prática da fé. Ele não limitava sua ação ao púlpito, mas buscava demonstrar o Evangelho em obras concretas. Seja através da escola dominical que acolhia crianças carentes, das instituições de ensino em Northfield, do Instituto Bíblico de Chicago ou do fortalecimento da YMCA, Moody deixou claro que a fé genuína produz frutos tangíveis. Sua preocupação com a educação, a ação social e a formação de líderes mostra que ele compreendia o cristianismo como algo que abrange todas as áreas da vida. Esse equilíbrio entre espiritualidade e prática é uma das grandes lições que seu exemplo nos oferece. Ao refletirmos sobre seu impacto, não podemos ignorar a dimensão missionária de seu legado. As conferências de Northfield, as campanhas na Europa e o movimento de estudantes voluntários para missões demonstram que Moody tinha uma visão global do Evangelho. Ele entendia que Cristo não era apenas para sua geração ou para sua nação, mas para todas as nações e todas as épocas. Essa consciência missionária inspirou milhares de jovens a cruzarem oceanos, levando a chama do Evangelho a lugares remotos. Dessa forma, a influência de Moody se estende até hoje em campos missionários ao redor do mundo, onde homens e mulheres continuam proclamando Cristo porque um dia foram inspirados por sua história. Sua vida também nos ensina sobre resiliência diante das crises. Moody enfrentou rejeição, críticas duras, problemas de saúde, tragédias como o incêndio de Chicago e as limitações de sua própria formação.
Contudo, em cada dificuldade, ele encontrou uma oportunidade para depender ainda mais de Deus. Essa atitude nos mostra que as crises não são sinais de derrota, mas oportunidades para crescer em fé e em confiança no Senhor. Em vez de se deixar abater, ele transformou adversidades em combustível para prosseguir, e esse é um exemplo atemporal para todos aqueles que enfrentam lutas em sua jornada cristã. Ao pensar em seu legado, percebe-se que ele não está apenas nas instituições que fundou ou nos números impressionantes de conversões, mas na inspiração que continua a transmitir. Moody nos lembra que o Evangelho é poder de Deus para transformar vidas e que qualquer pessoa, independentemente de origem, pode ser usada grandemente se estiver disposta a se entregar. Sua vida ecoa a mensagem de que o sucesso ministerial não está na grandeza humana, mas na fidelidade ao chamado divino. Outro aspecto que se destaca em sua história é a humildade. Mesmo após pregar para milhares e ser reconhecido internacionalmente, Moody mantinha a consciência de que era apenas um instrumento. Costumava dizer que é melhor pregar o Evangelho com gramática errada do que não pregá-lo de maneira alguma. Essa frase resume seu espírito. Não importava a perfeição das palavras, mas a paixão pelo Evangelho. Essa humildade conquistou corações e abriu portas, tornando-o um exemplo de liderança servidora em um mundo tantas vezes marcado pela busca de poder e prestígio. Hoje, mais de um século após sua morte, o nome de Dwight L. Moody continua vivo. Suas instituições permanecem ativas, seus escritos ainda circulam e sua memória inspira novas gerações. Ele não foi apenas um pregador de seu tempo, mas um homem cujo impacto ultrapassou séculos. Sua vida é um lembrete de que o que fazemos para Cristo jamais é em vão. Cada alma alcançada, cada jovem treinado, cada igreja renovada continua sendo parte de seu legado. E isso nos desafia a pensar: o que deixaremos nós para as próximas gerações? A reflexão final sobre Dwight L. Moody nos leva a concluir que sua vida foi uma prova concreta de que um homem simples, entregue a Deus, pode mudar o mundo. Seu exemplo nos desafia a abandonar desculpas, a superar limitações e a viver com a mesma paixão por Cristo que o impulsionava. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza não está em títulos ou riquezas, mas em obedecer ao chamado de Deus com fidelidade. Sua frase célebre resume sua perspectiva: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue a Ele. E ao olhar para sua vida, podemos afirmar que ele foi um exemplo vivo dessa verdade. Que sua história continue a nos inspirar a viver de maneira que, ao final de nossos dias, também possamos dizer que demos tudo por Cristo, certos de que na eternidade colheremos frutos que jamais poderão ser apagados.